Bom, gente, embora o prazo dado pareça um pouco estranho, Trump anunciou que os Estados Unidos vão fornecer novas armas para a Ucrânia e, além disso, ameaçou impor sanções, inclusive sobre compradores de exportações russas, caso Moscou não aceite um acordo de paz. E veja só, gente, o Brasil, que já está ameaçado com essa tarifa de 50%, poderia pagar 100% se insistisse em continuar exercendo o seu direito de negociar com a Rússia. Mas tem um detalhe importante aqui. Essa ameaça de sanções vem com um prazo de carência de 50 dias. E isso foi bem recebido pelos investidores russos, tanto que a moeda russa se recuperou um pouco e as bolsas acabaram subindo ontem. Trump, sentado ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, no Salão Oval, disse o seguinte, abre aspas, vamos produzir armas de ponta e elas serão enviadas para a OTAN. Percebeu que ele disse que serão enviadas para a OTAN e não para a Ucrânia, né? Pois é, os aliados europeus é que vão pagar por esse fornecimento. Entre os sistemas prometidos estão mísseis de defesa aérea Patriot. Ele chegou a afirmar que alguns países da OTAN que já têm baterias Patriot vão trocar as suas por novas americanas e enviar as usadas para a Ucrânia, algo que ele disse que pode acontecer em questão de dias. Segundo Trump, até 17 baterias Patriot já encomendadas por outros países poderiam ser redirecionadas rapidamente para a Ucrânia. Mark Rutte também comentou que Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Reino Unido, Países Baixos e Canadá querem participar desse esforço para rearmar Kiev. Agora, gente, vamos falar dessas sanções secundárias que ele ameaçou impor e que pode atingir países como o Brasil, hein? Como vocês sabem, até hoje as potências ocidentais evitaram penalizar diretamente os países que compram petróleo russo, como China e Índia, mesmo já tendo cortado os próprios laços financeiros com Moscou. No Congresso, há um projeto apoiado por 85 senadores que daria a Trump autorização para impor tarifas de até 500% contra países que ajudem Moscou. E só está aguardando ele dar sinal verde para ser votado. Agora, você imagine como essa notícia foi recebida em Kiev, hein? Muita gente recebeu a notícia com alívio, mas também com cautela. Um dentista ucraniano ouvido pela imprensa disse que ficou satisfeito, mas acredita que só agora, sob pressão dos europeus, Trump se moveu, já que desde o início não parecia realmente disposto a ajudar a Ucrânia. Já um analista financeiro avaliou que Trump não foi tão duro quanto se temia em Moscou, dando um prazo que prolonga as negociações. E lembrando que ele tem o hábito de estender prazos desse tipo, né? Do lado das Nações Unidas, Antônio Guterres disse que o que é realmente necessário nesse momento é um cessar-fogo imediato para abrir caminho a uma solução política e que qualquer coisa que contribua para isso, dentro do direito internacional, é bem-vinda. Agora, gente, na avaliação da senadora Jeanne Shaheen, democrata e uma das principais vozes no Comitê de Relações Exteriores, o anúncio de Trump é positivo, mas veio tarde. Segundo ela, se ele realmente quiser que Putin negocie e a guerra termine, ele precisa se comprometer a manter o fluxo de ajuda militar à Ucrânia no longo prazo. Zelensky se reuniu com o enviado de Trump, Keith Kellogg, e afirmou que conversaram sobre o caminho para a paz e medidas práticas conjuntas, como o fortalecimento da defesa aérea e a produção e aquisição conjunta de armas em parceria com a Europa. Pouco depois dessa reunião, inclusive, soou um alerta aéreo em Kiev. Agora, e como a Rússia vem reagindo a tudo isso, hein? 3 fontes próximas ao Kremlin contaram que Putin pretende continuar lutando na Ucrânia até que o Ocidente aceite negociar nos termos que ele considera aceitáveis. E, segundo essas fontes, as ameaças de Trump sobre novas sanções não mudaram essa disposição. Muito pelo contrário. A percepção em Moscou é que a economia e o aparato militar russos ainda têm fôlego para aguentar novas pressões. Essas mesmas fontes também explicaram que, para Putin, ninguém teria entrado a sério em discussões sobre os detalhes de um plano de paz e que, por isso, ele mantém a ofensiva para forçar uma negociação mais vantajosa para Moscou. Um dos interlocutores resumiu bem essa visão. Disse que, apesar das conversas com Trump por telefone e de visitas do enviado americano Steve Witkoff a Moscou, ainda não houve uma discussão de fundo que ele considere satisfatória. Outro detalhe que eles enfatizaram é que, embora Putin valorize o canal direto com Trump e tenha tido, nas palavras das fontes, boas conversas com Witkoff, o que ele coloca acima de tudo são os interesses estratégicos russos. 2 fontes russas disseram ainda que Moscou sente que tem uma vantagem no campo de batalha e que sua economia, já adaptada para a guerra,
está produzindo munição em ritmo superior ao da OTAN, especialmente projéteis de artilharia. Números no mapa de inteligência do Deep State Map indicam que só nos últimos 3 meses, a Rússia avançou cerca de 1.415 km² em território ucraniano. Um dos entrevistados usou uma expressão bem russa para resumir a situação: com o apetite aumentando à medida que se come, ou seja, Putin pode buscar ainda mais território caso a guerra continue favorecendo Moscou. Os outros dois confirmaram a mesma percepção. Na visão do Kremlin, segundo uma das fontes, Trump não cumpriu a promessa de transformar as conversas positivas com Witkoff em negociações concretas sobre paz. Outra fonte avaliou que Trump tem pouca margem de manobra sobre Putin e, mesmo que imponha tarifas sobre os compradores de petróleo russo, Moscou encontraria maneiras de escoar sua produção. Essa fonte acrescentou ainda que Putin enxerga Trump como alguém imprevisível, capaz de medidas desagradáveis, mas que procura não provocar desnecessariamente. Sobre as consequências econômicas, mesmo com as sanções já aplicadas e o custo de travar o maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial, a economia russa surpreendeu. O Ministério da Economia prevê desaceleração no crescimento para 2,5% em 2025, vindo de 4,3% no ano passado. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse que algumas mensagens vindas de Washington foram dirigidas pessoalmente a Putin e que Moscou precisaria de tempo para analisá-las. Peskov também observou que as decisões tomadas pelos Estados Unidos e a OTAN parecem para Kiev mais como um incentivo para continuar lutando do que como um sinal para buscar a paz. Ainda sobre essa postura americana, Lavrov também comentou hoje que Moscou quer entender exatamente o que Trump quis dizer com esse prazo de 50 dias para um acordo. Segundo ele, já houve prazo de 24 horas, de 100 dias e agora mais esse. E a Rússia gostaria de saber qual a motivação por trás disso. Lavrov também apontou que Trump está sob uma pressão indecente da União Europeia e da liderança da OTAN, que continua apoiando as demandas de Zelensky e enviando armas ofensivas para Kiev, o que, segundo ele, tem custos cada vez maiores para os contribuintes ocidentais. Ele ainda reforçou que a Rússia acredita ser capaz de lidar com novas sanções, lembrando que as já impostas são sem precedentes. E ainda advertiu, que os países que arquitetaram essa guerra de sanções acabarão prejudicando a si próprios, citando um provérbio russo, Quem cava um poço para os outros acaba caindo nele.